Aqui, o resíduo, aqui fizemos até fotografia dessa sapaiada toda aí, lá em Ribeirão Preto. Minhoca, né? Minhoca submetida a um aluno lá que trabalhou conosco, o Flávio, né, do professor Josino, da Fiocruz, né, a mortalidade de minhoca com glifosato. Né? Em 6 meses ela morre não, ela para de botar ovo e tem toda uma transformação cromossomal. Quer dizer, vai morrer, não bota mais porque ela reproduz botando ovo. E o 2,4-D, né, em 3 meses mata metade e outros 3 meses mata todas as minhocas. Quer dizer, você vai um processo de esterilização de solo que a gente tem que pensar. E aqui as evidências, aqui monitorando, legalizando a nossa poluição, além da água que eu falei, a gente tem que pensar no resíduo de agrotóxico, num quilo de soja. Até 2003 a gente poderia ter 0,2 miligrama por quilo de soja de glifosato. Olha só. A partir de 2003, isso passou para 10 miligramas. Quanto que é 0,2 para 10? 50 vezes mais. Nós podemos ter. O que aconteceu em 2002, 2003? Soja transgênica, usa mais glifosato, né? Mais utilização e etc, etc. Tá? E aqui o mapa querendo legalizar, que é outra discussão que a gente fez. Quem gostar pode ler nesse dossiê da Abrasco, nessas páginas 82 e 89, um parecer sobre o que o mapa, Ministério da Agricultura e Pecuária, quer fazer legalização dos contaminantes químicos que vai no fertilizante químico. Quer legalizar chumbo, cádmio, cromo, manganês, mercúrio, dioxina, orgânicos colorados, furano dentro do fertilizante. Por quê? Porque grande parte de produção desses microelementos, zinco e cromo, que vem contaminado da indústria química, principalmente indústria siderúrgica. E aí eles querem legalizar. Como não dá para purificar, vão legalizar o limite máximo permitido no fertilizante químico, que vai sair aonde? No nosso alimento. É problemático. Bom, aqui são a questão dos transgênicos, tá? E, para a gente terminar, obrigado, a gente tem que implantar aí vigilância do desenvolvimento, né? Lógico que temos que implantar vigilância à saúde do trabalhador, vigilância ambiental, mas também nós temos que preocupar com a vigilância do desenvolvimento. Obrigado. Eu sou médico do trabalho da gerência de Campinas, coordeno o que discute a NR 31. Antes de falar do que estabelece a norma, eu quero começar dizendo o que a gente encontra no campo. Desde 2001 nós temos um grupo de fiscalização rural no estado de São Paulo que todo mês vai a alguma região do estado fazendo fiscalização. E o que vocês vão ver aqui é o que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Nada como mostrar como é feito a aplicação segura de agrotóxico no estado de São Paulo, que é de onde tem esse material. Então aqui é onde o trabalhador é transportado. Essa é a refeição, é um lugar bem salubre, etílico, né? Com bastante sol. Aí vocês estão vendo, as fotos não tem uma ordem, tá? Aqui vocês estão vendo o trabalhador que está colocando, né, o agrotóxico na forma pura, como ele vem da embalagem, diluindo isso num tanque. Isso que o Vanderlei acabou de falar, uma certa quantidade diluída em uma boa quantidade de água, e depois vai ser então transportado até o local de aplicação. Esse é uma aplicação de adubo, fertilizante, que aparentemente quando a 31 ela não separa. Ela diz que tudo isso é agente químico que tem que ter preocupação a parte de tanto da segurança quanto do controle médico, né? Então vocês estão vendo aqui como se acha que adubo, que não é agrotóxico, não é problema. As pessoas não têm cuidado com agrotóxicos e muito menos com relação a outros produtos. Aí são os equipamentos de proteção individual, que obviamente não funcionam. Esse é um trator de aplicação,
uma coisa bem rústica, que além do problema de agrotóxico, você tem toda a parte de risco, né, de acidentes. Aqui você tem o material deixado no ambiente, que além do problema do trabalhador, vai ter problema para a saúde ambiental. Isso aqui vai ser escoado para um córrego, vai prejudicar a água e assim por diante. Aqui uma outra item que é proibido na norma, que é você estocar material ao ar livre, né? É uma produção de cítricos. Aqui vocês podem ver que essa máscara não tem nenhuma eficiência. Esse é o banheiro que eu sei que nenhum de vocês gostaria de usar, mas é o que fornecem lá no campo. Esse é um material de primeiros socorros, que às vezes você encontra sem nenhuma condição de uso. Isso é uma raridade no campo, uma ambulância. A gente acha que legal, só que a hora que você vai ver a ambulância, estado de sujeira dessa ambulância. Como é que você coloca alguém que se cortou com facão ou teve um outro acidente num lugar desse? Pequena propriedade é um grande problema, porque a armazenagem, o uso, tudo se dá praticamente no mesmo ambiente, né? Então aqui você tem a bicicleta, você tem as caixas, você tem... e você tem alguém até morando aqui do lado, que é o caso aqui. Essa é uma propriedade de produção de uva, vinho, uva e figo ali na região de Vinhedo, Jundiaí. E tinha gente morando num quarto aqui próximo. Então fica muito confuso. Essa também é uma propriedade de figo, e aí vocês veem a questão da falta de cuidado, né, que são propriedades pequenas, então aqui envolve a família e envolve o pessoal que faz a produção e a colheita, e você tem a questão do impacto ambiental que vai acontecer dessa má utilização do produto, né, sem nenhum cuidado. Aqui vocês estão vendo um trabalhador que vai utilizar esse trator, né, a condição que ele tem. Esses são os equipamentos que a gente encontra, via de regra, né? O trabalhador não tem, e muitas vezes nem o produtor tem noção de como é que se tem que usar esse equipamento, qual é o tipo de lavagem, higiene que tem que ter e assim por diante. Então se acha que só porque colocou está resolvido. Aqui é a água que era fornecida para os empregados, tem um reservatório lá dentro e essa torneira é da onde ele se serve. Aqui dentro do ônibus que transporta o trabalhador, a gente tem pneu, tem gasolina, óleo e assim por diante. Não é só produto químico, quer dizer, não é só agrotóxico, tem outros produtos químicos. Aqui de novo aquele problema da pequena propriedade, né? Você vai ter tudo no mesmo ambiente, né? As motos, as bicicletas, o capacete, as caixas, e do lado de cá os fertilizantes, os adubos, a bomba costal e assim por diante. Aqui um trabalhador, vocês veem como é que ele está fazendo, no caso aqui, produção de tomates. É muito comum na área rural você encontrar esse tipo de guarita, uma proteção, enfim, um ranchinho. Aqui dentro vocês vão achar de tudo, né? Tudo misturado. Vocês estão vendo, tem café, tem água, tem a bota, tem o adubo, tem o EPI, tem tudo misturado. Essa é a condição em geral, que a água que ele vai usar para beber, quando ele vai no campo. Aqui vocês estão vendo toda a questão da contaminação. Isso é uma propriedade. Aqui essa família morava nessa casa e aqui você tem o depósito de agrotóxicos, né? A norma fala em 30 metros de qualquer tipo de utilização, mas para moradia seria 50 metros a distância mínima. O cheiro aqui era insuportável, né? Agora imagina as crianças brincando no meio de tudo isso aqui, até por falta de opção. Esse é o poço de água que a família utilizava, né, atrás do depósito. Também existe uma distância que não é respeitada. E aqui os fundos da casa, o agrotóxico e o depósito de agrotóxico, e essa é a visão geral aí. Outra área de armazenagem de agrotóxico é que você tem um tanque de mistura, né? Você vê a condição geral do ambiente. Aqui um local de aplicação, onde você tem um tanque que serviria para várias coisas, né? A procuradora do trabalho estava
acompanhando a fiscalização. A gente recomenda que depois de você fazer a aplicação do agrotóxico, você retira o equipamento e toma um banho, né, para lavar de qualquer produto que tenha respingado sobre o corpo. Aí, então, essa é uma adaptação, obviamente, indecente, né, com relação a essa situação. Aqui vocês estão vendo, né, a máscara, a luva, tudo exposta no ambiente. Quer dizer, quando o trabalhador for usar esse equipamento, ele já vai estar contaminado, né, na parte interna da máscara e na luva de maneira geral. Aqui, como é tudo um ambiente só, você tem um local de alimentação e vocês estão vendo como é que é a água que esse trabalhador está pegando para depois levar para aqueles ranchinhos e aí utilizar durante o dia. Há culturas como tomate, morango e algumas outras que se aplica quase dia sim, dia não. Então, você pensar assim que não tem alguma coisa, tem dia que não existe a possibilidade de contato com a gente, é quase impossível. Ele vai estar sempre em contato todo dia que ele mexe com esse tipo de cultivo. Aqui vocês estão vendo então uma improvisação, né? Isso aqui é um tanque de óleo diesel, que é utilizado para os tratores e as máquinas que usam óleo diesel. Aí vocês veem a condição de contaminação do solo, né? Além da perda econômica, que aí o trabalhador, o produtor às vezes entende, está jogando óleo fora, né, gastando, mas é um impacto maior aqui, é o impacto ambiental que tem de toda essa área contaminada por óleo diesel. Aí a questão de estocagem de produto, né, que isso aqui não é raro. O que ele está mostrando aqui são diversos produtos de embalagem vencida, já material vencido, e que a gente tem percebido que o produtor não sabe o que fazer com isso. E embora nos rótulos, nas bulas, que tem que acompanhar cada uma dessas embalagens, existe um telefone de contato, ele nem sempre funciona, nem sempre ele tem uma solução para o problema de o que fazer com o que restou, o que está vencido cheio ou o que está vencido pela metade ou em parte. Aqui só para mostrar. Esse é o improviso que a gente vê em muitos lugares para o preparo da calda, né? Então, o trabalhador sobe aqui em cima, já é uma condição insegura, e aí daqui ele vai então abrir as embalagens e depois isso aqui fica no ambiente, né? Então, a questão ambiental e a questão ocupacional do ambiente geral. E esse é o famoso costal, né? Aplicação através de bombas manuais. Só chamando a atenção para a questão ergonômica, questão de peso, não é só a questão de agrotóxico que a gente encontrou aqui. Vocês veem que o trabalhador improvisou um monte de espuma, né? Que isso aqui deve machucar bastante as costas. Isso aqui cria um outro problema. O atrito desse equipamento com a roupa vai acabar fazendo com que ela tenha, se não fissuras claras, né, rasgos, microfissuras. E isso retira o material impermeável, né? Então, retirando o material impermeável, retira a proteção. Então, a única coisa que o trabalhador vai ter aqui é desconforto, calor, mas não vai ter a proteção que era o que se espera. E o risco de vazar material dessas bombas é relativamente alto. Aí vocês estão vendo aqui o trabalhador com os seus improvisos. A máscara respiratória. Isso aqui que vocês estão vendo é uma usina de cana. A gente viu bastante coisa de tomate, algumas outras coisas. Isso aqui é uma usina de cana, não é qualquer propriedade, né? Coisa de 2.000, 3.000 trabalhadores empregados. É assim que elas estão aplicando os produtos. Isso é recente, do final do ano passado. Aqui é o local onde ele lava, o único lugar onde ele tem para lavar a mão, para lavar, enfim, para fazer higienização, que é uma coisa fundamental quando você mexe com produto químico, não só agrotóxico, produto químico. A recomendação de qualquer coisa é lave abundantemente, para lavar você precisa de água. Aí tem um segundo problema. E o que você faz com essa água? Né? Ela passa a ser contaminada. Aqui o trabalhador, né, deixa a máscara desse jeito. É evidente que ela só pode ficar desse jeito, guardada dessa maneira, né? A lavagem de roupas que a gente recomenda que seja feita. Essa é outra área de improviso que vocês estão vendo. Aqui era um chiqueiro de porco que foi adaptado para ser depósito de agrotóxicos, né?
Aqui é um procurador que é um pouquinho mais baixo que eu, você vê que ele não consegue entrar dentro do local. É um local fechado, sem ventilação, adaptado de uma outra condição e que tinha até máscara respiratória, roupa, enfim. Essa é a maneira como se armazena esses materiais. É proibido na NR 31 queimar qualquer coisa dentro da área, né? A norma ainda não chegou aqui. E geralmente você vai ter lá embaixo uma coleção de água, um açude, um rio, algum lugar onde essas coisas. E quando você tem moradia na área rural, você vai ter a convivência, então, do risco da família, exposição familiar, que é equivalente à do trabalhador, e aí você tem toda a questão de ambiente, aonde vai os dejetos, a água do tanque, a roupa com os EPIs contaminados são lavadas aqui, os equipamentos muitas vezes, e você tem criança morando, já que são famílias, né, até bebês. O lixo doméstico desses lugares se confunde com o lixo de outras fontes. Aqui, o trabalhador pensa que a hora que ele coloca essa roupa, ele está protegido. Mas não é bem assim. Essa roupa, para ela funcionar, ela precisa de uma série de regras a serem seguidas, e uma delas é que não pode trabalhar descalço. Aí vocês estão vendo, vocês viram o trator, aquela névoa que faz, mas um costal também faz uma boa deriva, né? Produz uma boa névoa de material. Além do costal, você tem a questão da mangueira com jato de ar, que eu acho que ele está usando aqui, que tem também uma vazão bastante grande. E o trabalhador, vocês, se dá para reparar, observa onde está a máscara dele, né? Tá vendo? Está na boca, né? Está protegendo a boca. Aí vocês veem aqui, né? O cara não está aplicando nada. Mas provavelmente se não aplicou de manhã, aplicou na manhã do dia anterior. E está fora do intervalo de reentrada, que é um chavão que dificilmente algum trabalhador vai saber traduzir para vocês, ou às vezes o produtor. Qual é o intervalo de reentrada? Isso não existe. Essa é uma forma de aplicação também, que apresenta riscos na atividade e a questão da aplicação de agrotóxicos. Em muitos lugares os produtos são levados ao campo e aquela calda, aquela mistura é feita no próprio ambiente. Então aqui você tem de novo impacto tanto para quem prepara a calda quanto para o meio ambiente. É evidente que essa roupa não funciona. Aqui você tem o desperdício por um lado, esse vazamento todo de material, e você tem a questão da contaminação. Aqui reutilização de embalagem. Aqui você tem transporte de equipamento, não é pequena empresa, mas mesmo assim. Aí você tem um outro problema, usou esses equipamentos todos, e na hora de fazer manutenção, na hora de fazer a lavagem, na hora de fazer a limpeza, como é que faz? Né? Aí você vai ter um local na sede da fazenda, muitas vezes o pessoal faz que nem caminhão de concreto, né? Chega perto de um córrego qualquer, um terreno qualquer, descarrega lá e limpa lá. Então, se você tem tanto problema de contaminação de quem está fazendo o serviço, quanto essa é uma situação de depósito um pouco melhor, essa é aquela mesma situação de aplicação. Olha onde vai a água que ele bebe. Outro problema seríssimo, e aí, chegou a hora de comer, é almoço. Como é que faz? Você está de luva, touca, máscara, a roupa toda, e aí? Como é que você faz para se livrar daquelas coisas e poder sentar e almoçar? Como é que você faz no final da jornada, quando você vai voltar? E aquele ônibus? Todo mundo vai sentar com essa roupa contaminada dentro do ônibus? Então são problemas que a gente, dentro do Grupo Rural de São Paulo, tem começado a cobrar das empresas soluções para esse tipo de situação. Aí vocês estão vendo uma reação alérgica, né, aos produtos. Olha a quantidade de produto que o trabalhador acaba se expondo. Esse é o método de pulverização que, nesse momento, aparentemente o trabalhador está protegido, mas quando ele fizer o contrário, quando ele fizer a volta, toda essa nuvem vai vir na cabine dele, que não tem cabine, né? Vai vir só no posto de trabalho. Outro EPI que não funciona, novamente armazenagem de agrotóxicos. Esse é o ônibus que transportou o trabalhador, e dentro dele
Essa é um pessoal que está fazendo trato de eucalipto com formiga, e eles estavam usando então formicida. Está tudo dentro do ônibus, né? Que obviamente não é permitido, mas é assim que funciona. Eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando a gente avalia o controle médico que é feito na empresa, a gente tem lá, não existe, quem trabalha na área rural, não existe PCMSO e PPRA na área rural. A 31 não fala em PCMSO nem PPRA, fala em Programa de Gestão, Saúde, Segurança, Controle. É outro tipo de programa, é um passo a mais das normas urbanas, é uma integração entre a questão da segurança, a saúde e meio ambiente. A 31 tentou avançar nesse sentido. Os médicos que fazem esses programas, os engenheiros, não acordaram que o programa é outro, é para ser outro, né? Uma integração. Segundo, todos esses programas que a gente vê de controle médico, eles colocam lá a questão da avaliação médica de carbamato e de organofosforato, né, que é a acetilcolinesterase. Ora, para você poder fazer um controle laboratorial, existem regras, tanto para a colheita do material, quanto para o tipo de avaliação que você vai fazer. Então não adianta você dizer lá que vai ser feita acetilcolinesterase de 6 em 6 meses. Não é assim no campo. No campo não está... A aplicação dos produtos químicos não é feita com essa maneira burocrática. Ela é feita através de um planejamento feito pelo setor agrícola. Então o médico tem que chegar para o setor agrícola e falar que produtos químicos estão usando. Já vou adiantando para vocês, muito poucas empresas utilizam, e quando utilizam é um período muito curto de aplicação. Para que esse tipo de exame tenha alguma validade enquanto resultado, você teria que fazer a colheita desse exame ao final da jornada do maior período de exposição, pelo menos 4 semanas. Então, dificilmente dura 2, 3 semanas. Então, já o que está na norma, na NR7, naquele quadro 2, no quadro 1 da NR7, já não vai valer muito. Então, você vai ter que ver qual é o calendário de aplicação que o setor agrícola usa, quais são os trabalhadores que formam aquela equipe, qual é o período e a data para você programar junto com o laboratório a colheita dos exames naquele período em que você vai avaliar as últimas semanas. Idealmente, coletar antes do início da exposição e no final do período de aplicação. Essa seria a minha maneira de conduzir esse produto. Outra coisa que médico não faz, tem que pegar pelo menos as bulas dos agrotóxicos, todos eles têm, cada embalagem daquela vem uma, e ler pelo menos aquilo que o fabricante declara. A gente sabe que não é tudo, tem de problema, mas precisa ler o que o fabricante declara que faz mal, qual é o órgão-alvo atingido pela exposição. Da experiência que a gente tem, qualquer agente químico vai produzir algum dano à saúde, como ele é absorvido de alguma maneira, excretado pelas maneiras que a gente conhece, 2 órgãos-alvos que certamente precisam ser monitorados: fígado e rim. Então, fazer o controle de função hepática e função renal é o mínimo que se espera de qualquer serviço médico. Agora se preparem para as confusões, porque a alteração, principalmente dos exames de função hepática, são muito comuns por várias coisas, inclusive álcool. Então, é arrumar problema para a cabeça, porque vai vir exame alterado e daí? Né? Vai ter que ser fazer serviço de médico. Vai ter que definir se aquela alteração é significativa ou não, é importante ou não, para que ele seja impedido de fazer a atividade. Na última fiscalização que eu fiz ano passado, eu tive a surpresa de pegar exames de sangue com alterações sérias, com neutropenia, leucopenia e neutropenia, e o médico não fez nada. Aliás, eu acho que ele nem sabia do resultado do exame. Então é uma burocracia mesmo, pede os exames, mas ninguém verifica os resultados dos exames, e nós tínhamos um trabalhador com leucopenia aplicando veneno.
Então, eu chamo a atenção vocês com relação a isso, que o controle médico, quando você pega a bula, vocês já estavam lendo com cuidado uma bula, isso que o Vanderlei falou, pelo fabricante, o produto em si era menos danoso do que o veículo. Então, ele tem uma substância que é um diluente, que acompanha esses produtos, como tem o produto químico de maneira geral. E segundo o próprio fabricante, quando se utilizava aquele determinado diluente, você tinha mais problemas de pele do que aqueles produzidos pelo próprio agente químico interessado. E eles aparecem como produtos inertes, né? São produtos inertes, segundo o fabricante. Inerte para o efeito que se espera com relação ao combate ao agente biológico que está lá. Mas não é inerte para o trabalhador. E, em geral, são os problemas dermatológicos de irritação ocular, mucosa, que acontecem aí. Obrigado. Bom dia de novo, né? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, meus colegas de profissão médica. Infelizmente, só pude chegar ontem, infelizmente tenho que ir embora amanhã, mas tenho já ouvido aí considerações muito positivas e bacanas mesmo desse encontro, das discussões que estão sendo realizadas. E, sem dúvida alguma, um momento mais do que oportuno para a nossa qualificação, para a nossa aprendizagem mesmo, né? E para a nossa reflexão o tempo todo sobre o papel, o lugar que nós médicos do trabalho, médicos sanitaristas, enfim, médicos que optaram aí na sua carreira, na sua vida, para lidar com essa temática, acho que nós vamos entendendo como que as exigências para com a gente e os desafios estão cada vez maiores, né? E cada vez mais complexificados, eu diria, né? E, neste sentido, o tema, o assunto dos agrotóxicos não foge à regra, né? Acho que, sem dúvida alguma, os colegas que me antecederam, o Vanderlei, o João Batista, não estou vendo aqui, está ali, apresentaram para nós muito rapidamente, né, cada um dos temas, dos assuntos que eles pautaram aqui, dão seminários, congressos, discussões acaloradas sobre o assunto, mas acho que eles conseguiram trazer aqui para nós pontos fundamentais dos desafios sobre a questão do agrotóxico, né? Desafios que tanto o Vanderlei como o João, vou permitir chamar meus colegas assim, eu só vou reiterar e reafirmar desafios que dizem respeito à saúde ocupacional, à saúde dos trabalhadores, mas dizem respeito também a todos nós, comunidades, população, né, que estamos nos alimentando, não só do milho, mas é importante falar do tomate, do alface, da couve, né? Enfim, nos alimentando dessas coisas todas contaminadas, e aí já começo a nos provocar e a nos perguntar e a colocar aí para as nossas reflexões. Afinal de contas, que negócio é esse de alimentação saudável? Né? Que negócio é esse de alimentação segura? Né? Estamos vendo aí o Ministério da Saúde, quanto órgão regulamentador e normatizador de práticas de saúde, dizendo, e está correto, né, dizer que precisamos adotar alimentação saudável na perspectiva da promoção da saúde. E precisamos mesmo. Agora, precisamos ampliar, aprofundar essa discussão no sentido disso. O que é realmente uma alimentação saudável? Né? Como é que nós vamos definir que podemos ou não podemos comer alface, tomate, couve, couve-flor, isso sem contar a carne, sem contar o feijão. Né? Nosso feijão anda bastante contaminado, não sei em que medida os senhores têm acompanhado aí as denúncias da contaminação do feijão de Unai, que é uma das principais produtoras de feijão do Brasil. Não à toa, também para pensar, Unai é aquele município, aquela região que há 9 anos atrás, teve aí o assassinato, né, de 4 fiscais do trabalho, que estavam exatamente fazendo fiscalização, entre outras coisas, da utilização desses produtos. Então, primeira questão é,
e reforçando e reiterando aquilo que o Vanderlei já nos trouxe e ampliando isso para a discussão da alimentação saudável, que é a questão da contaminação dos nossos alimentos. Lembrando, né, gente, que quando nós estamos falando da contaminação, e aí já linko com outros aspectos, nós temos que pensar na carga destes produtos químicos e de outros que estão entrando no nosso corpo, no nosso organismo. Porque, claro que eu não estou agora aqui falando só do alface. Eu não como só alface no almoço, por mais que esteja numa dieta, né? Eu vou comer o alface, o arroz, o feijão, a carne. Né? Eu vou tomar a água que tem metais pesados, que tem contaminação por esses produtos. Né? Se eu estiver passando férias aí numa região bucólica do interior do país, posso ser surpreendida com uma pulverização aérea desses produtos, porque a coisa está fugindo, inclusive, ao nosso controle. Então, o segundo ponto que eu quero pautar e pontuar aqui para as nossas reflexões, e que não tenho resposta, é só para pensarmos mesmo, diz respeito à questão da carga desses produtos que chegam até o nosso corpo, o nosso organismo. E, sem dúvida alguma, o trabalhador ele está muito mais vulnerabilizado, eu vou usar esse termo, sobre esse aspecto. Porque, para o trabalhador, soma-se a exposição ocupacional, a ambiental e a alimentar. Né? De um modo geral, ele mora na região. Né? Muitas vezes, ele dorme no quarto onde ele está guardando produtos. Né? Muitas vezes, ele trabalha numa grande produção de soja, aplica produto, e, na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, ele mora na vila que circunda aquela unidade produtiva. Então, esse é um outro aspecto que, quando nós vamos avaliar impacto sobre a saúde, e aí já quero entrar um pouquinho mais no terreno nosso, médico, propriamente dito, e que não é único, que não é restrito, mas que a gente pode fazer esse recorte, eu quero entrar na discussão da avaliação da exposição. Acho que é um outro ponto aí para o nosso debate muitíssimo importante. E avaliar a exposição, segundo assim, o que eu tenho estudado, avaliado, atendido pacientes, atendido trabalhadores, tem algumas perguntas que nós temos que tentar responder em maior ou menor profundidade. Primeiro, acho que é isso um pouco que o João falou, que assim, quando o paciente chega no ambulatório onde eu trabalho, ou no consultório onde vocês trabalham, ou na empresa onde vocês trabalham, a primeira coisa, e que eu acho que é condição sine qua non, é saber assim, o que está se lidando, né? Quais são os produtos com os quais está lidando na unidade produtiva. Isso faz parte de conhecer o processo produtivo, conhecer o processo de trabalho de onde nós estamos trabalhando. O nosso objeto é o trabalho na relação com a saúde. Portanto, temos que conhecer o trabalho. Sem isto, eu diria que nós estamos fazendo clínica médica, corremos o risco de fazer clínica médica descontextualizada. E isto é muito perigoso. Né? Vejo muitos colegas fazer isto, muitos colegas transformar o exercício da medicina do trabalho num exercício de clínica, o que, naturalmente, tem impactos e tem riscos e tem equívocos mesmo, e tem erros mesmo. Né? Acho que não podemos ter medo de assumir isso. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Precisamos conhecer o trabalho. Precisamos conhecer quais são as substâncias utilizadas, quando serão utilizadas, em qual dose, né? Quais serão os equipamentos que serão utilizados para a sua aplicação, costal, tratorizado, aéreo. Haverá sobreposição, articulação dessas ferramentas, desses equipamentos? Isto implica em exposições diferentes. 2 ou 3 perguntas que sempre que sempre eu coloco para mim mesma, digamos assim, quando estou com um trabalhador rural, atendendo lá no ambulatório de saúde do trabalhador que temos no Hospital das Clínicas da UFMG, ou quando estou fazendo um trabalho de campo. Primeira pergunta. Afinal de contas, quando é que a exposição desse cidadão começou?
E acho que essa pergunta ela é bastante procedente se nós levarmos em consideração que, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da estruturação da mão de obra do trabalhador rural, nós vamos, de um modo geral, numa parcela, numa proporção significativa dos casos, das situações, encontrar trabalhadores que nasceram naquela região, que são filhos de mulheres, obviamente, e de pais, né, de homens e mulheres, são filhos de agricultores, que também têm uma história de exposição. Né? Muitas vezes, não de forma incomum, infelizmente, a mãe se expôs, a mãe pulverizou durante a sua gestação, durante a sua gravidez. Então, essa é uma primeira pergunta. Afinal, essa exposição começou quando exatamente? Né? Segunda questão importante, que vale para quem está trabalhando no modelo do agronegócio, para quem está trabalhando no modelo da agricultura familiar, para quem está vinculado aí ao chamado agronegocinho, que eu acho que são aspectos que nós vamos poder conversar um pouquinho melhor na mesa da tarde. Mas nós sempre temos o problema da múltipla exposição. Então, assim, dificilmente o trabalhador chega para nós e fala assim, ó, eu fiquei exposto a esse produto aqui, você pegou a bula, leu, e falou assim, olha, isso aqui é um organofosforado. Não, no mesmo balde ele mistura organofosforado, piretroide, um dispersante, né, que nós vamos ter que saber que danado de produto é esse, e lá no final, depois de fazer essa pequena mistura, ele coloca uma água, ou coloca lá alguns litros de água para garantir a solução que ele está procurando. Então, esse é um outro aspecto fundamental para nós que vamos avaliar impacto sobre a saúde. Eu estou avaliando o quê? Não adianta ficar correndo atrás do organofosforado e do carbamato, que são os mais, atualmente, nem os mais utilizados, né, gente? São os mais conhecidos. Atualmente, os mais utilizados são os produtos aí da família dos herbicidas, particularmente o glifosato. Mas, claro que se eu estou numa pequena produção, ou trabalhando com uma pequena produção, os fosforados, os carbamatos, os piretroides, acabam assumindo uma relevância maior. Então, segunda questão, exposição múltipla. Terceira questão, como se não bastasse tudo isso, nós temos centenas de produtos comerciais aprovados para utilização no Brasil. Né? E aí, também temos produtos com capacidade toxicológica bastante diferentes entre si, entre eles. Né? E aí vem o quarto ponto. Quando eu misturo um fosforado e um piretroide, o que eu estou produzindo do ponto de vista de produto e de toxicidade? Vou ter que fazer cada estudo para avaliar isto. Né? Nesse sentido ainda, quero também chamar a atenção em um outro ponto importante para nós que trabalhamos com saúde coletiva, com saúde pública, com medicina do trabalho, não importa aqui muitos adjetivos nesse momento, a questão da exposição infantil. Né? O setor rural, o mundo rural, sem dúvida alguma, segundo estudos da Organização Internacional do Trabalho, é o setor produtivo que mais incorpora, entre aspas, por favor, a mão de obra infantil. Então, nós temos aí crianças de 6, 7, 8 anos já indo para a lida ajudar os seus pais. Né? Seja puxando uma mangueira, seja começando a ficar no território trabalhando na colheita. Né? Com 13, 14 anos já são aplicadores. Né? E, enfim, qual vai ser o impacto para a saúde dessas pessoas, destes cidadãos? Né? Estudos americanos diversos, muito interessantes, mostrando para nós 3 coisas, pelo menos, que nós costumamos não pensar. Então, vou destacar esses 3 impactos. Primeiro impacto sobre a dimensão cognitiva. Né? Estudos particularmente desenvolvidos no Texas, que é um estado eminentemente agricultor, demonstrando como que filhos de crianças, filhos de famílias agricultoras, quando comparado com filhos de famílias não agricultoras, obviamente mantendo o pareamento sobre condição social, condição de alimentação, enfim, todo um conjunto de fatores que poderiam e que podem confundir essa análise, demonstram que o risco das crianças, filhos de agricultores,
que utilizam agrotóxicos em ter problemas cognitivos chega a ser da ordem de 5 a 6 vezes maiores do que os outros. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu acho que a minha amiga Neice vai trazer um pouquinho, então vai tentar discutir à tarde também, é o aspecto do impacto sobre a saúde mental, né? Os quadros de depressão, entre outros, que também é uma dimensão aí, bastante estudada mais recentemente. E um quarto aspecto que o Vanderlei pontuou, mas que eu quero reiterar, que é o problema desses produtos agirem, né? Terem um mecanismo de ação, agirem como os chamados disruptores endócrinos, né? E esses produtos, inclusive o glifosato, que, dependendo do que a gente lê, vai dizer que não tem problema nenhum para a saúde, dependendo do que nós formos ler, vai dizer que não é bem assim. Então, eu diria que, no mínimo, como profissionais de saúde, nós temos que ler tudo e mais alguma coisa, né? E buscar aqueles estudos mais bem conduzidos, né? E, no mínimo, né, gente, quando não há consenso, no mínimo, adotar uma conduta de precaução. Acho que é o mínimo que nós, profissionais de saúde, temos que ter, né? Lembrar que os estudos mostram para nós que, além do glifosato, o 2,4-D, né, que é o ácido diclorofenoxacético, que é um herbicida bastante importante, também utilizado, também está relacionado a... Obrigada, estou terminando. Também está relacionado à questão dos disruptores endócrinos, né? E, para fechar, porque meu tempo está acabando, já estão ali me avisando, assim, 2 ou 3 coisas finais. Também quero reiterar, eu infelizmente cheguei ontem, mas me disseram, para quem assistiu, que teve aqui uma palestra muito interessante, muito bacana, que foi do Jarbas, que é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, e essa fala ele trazendo aí a importância, né, o que se conhece já do ponto de vista dos sistemas de saúde de agravos